Olha como é que a imprensa estrangeira anuncia as coisas diferente aqui do Brasil, né? A imprensa brasileira, vocês sabem, está abertamente a favor do Lula, tentando ajudar o Lula de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Todos os repórteres de todos os jornais do Brasil fazem tudo, cortam um dedo fora se for preciso para ajudar o Lula a ganhar a eleição, né? Lá na Argentina, eles não são obrigados a fazer isso. E aí, olha só a notícia que saiu depois da pesquisa da Quaest, que saiu agora outro dia aqui, ó. Lula inicia um giro pelo Brasil depois de sofrer uma drástica queda nas pesquisas frente às eleições de outubro. Lá na Argentina, eles estão fazendo a mesma abordagem que eu coloquei aqui. O Lula está desesperado. O Flávio está subindo. A cada pesquisa que passa, o Lula perde espaço para o Flávio Bolsonaro e a situação é de desespero. Você viu algum outro jornal aqui no Brasil falar alguma coisa desse tipo? Não, é lógico que não. Eles são cabos eleitorais do Lula. Estão praticamente fazendo propaganda eleitoral antecipada para o Lula, tudo quanto é jornal aqui no Brasil. A própria Quaest quer ajudar pra caramba o Lula, né? Agora a gente vê a coisa correta, né? E de fato, se você olhar aqui na questão aqui, ó, se você ler nas entrelinhas do jornal aqui, ó, mapa de risco, queda da vantagem de Lula muda cálculo do Centrão para 2026. Adversário em alta e teto preocupante. O alerta para Lula na nova pesquisa Quaest. Mas aqui no Brasil eles falam, não, é um alerta. Lula vai ganhar, papai Lula vai ganhar. É só um alerte. Né? Só que lá fora o pessoal já está vendo, ó, o Lula tomou no cu, vai perder a eleição. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Mamarov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A Infobae, para quem não sabe, é um jornal lá da Argentina, um jornal muito bacana, eu gosto muito, assisto, volta e meia, estou falando notícias dele aqui. Aqui, ó, uma pesquisa da Quaest, publicada na quarta-feira passada, mudou o tabuleiro da corrida eleitoral, né? Ao mostrar que a vantagem do Lula sobre o partido do liberal, Flávio Bolsonaro, se reduziu de forma drástica, né? É o que a gente está acompanhando. O Lula estava com 16 pontos de vantagem sobre o Flávio, agora está com 5 pontos de vantagem sobre o Flávio, já está ali na posição de empate técnico com o Flávio, né? Ou seja, ainda nem começou a corrida eleitoral ainda. E é aquilo que eu falo para vocês, o Lula tem muito pouco espaço para crescer. É o que o pessoal fala aqui, o grande problema é que o Lula tem teto. O teto do Lula é preocupante, o Lula não cresce mais. O Flávio Bolsonaro pode crescer. Ainda tem 1/3 dos eleitores que não sabe que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Bolsonaro. Aí você fala assim, ah, Peter, mas esse pessoal, quando souber, aí que não vai querer votar no Flávio mesmo. Mas se o cara não sabe que o Flávio é o candidato, então ele não está votando no Flávio. No momento que ele souber, existe uma chance de uma parte desse pessoal votar no Flávio. E isso basta para o Flávio crescer, né? E o Flávio crescendo, o Lula começa a ter problema nessa história. Aqui, ó, em um eventual segundo turno, o presidente teria uma vantagem de apenas 5 pontos frente aos 10 pontos em dezembro e os 7 de janeiro. Além disso, se trata da primeira pesquisa que exclui como candidato da direita o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou seja, já é a visão do que vai ser mesmo a corrida eleitoral esse ano com Flávio Bolsonaro versus o Lula, né? Assim, ao final do ano passado, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro parecia ser débil, que o PT estava pronto para ganhar uma vitória fácil em outubro, né? E agora o que eles estão vendo é que a situação está bastante complicada para eles, né? Além disso, o Lula tem outros problemas. A economia, aqui, ó, apenas 2 semanas atrás, gerou muito debate a decisão do ministro da Economia, o Haddad, de propor como secretário de Política Econômica do Banco Central o Guilherme Melo, né? Ou seja, o Lula tem que indicar ainda o secretário de Política Econômica, o Guilherme Melo seria esse nome, né? Melo é considerado no mercado financeiro um economista heterodoxo. Economista heterodoxo, entenda, é um maluco, um comunista, tá? Tipicamente o heterodoxo é comunista. É muito próprio da teoria monetária moderna, sabe aquela lambança que o Piketty inventou, de dizer que economia, não sei o que, todo o dinheiro do governo, não sei o que lá, uma idiotice sem tamanho, né? Os ex-diretores do Banco Central declararam de forma anônima ao Estadão, né, que uma eventual indicação dele poderia ter um impacto negativo na credibilidade do Banco Central, uma vez que gera uma visão mais heterodoxa da economia, ou seja, arrisca o Brasil entrar para o buraco com essa indicação do Guilherme Melo, né?
E daí, o que aconteceu nesse caso? A preocupação é um impacto na credibilidade do Banco Central do Brasil pode gerar um problema para o Lula. Por quê? Porque a economia começa a piorar, né? Quando você tem um impacto na credibilidade do Banco Central, você vai ter menos investimentos no Brasil, você pode piorar a economia justo no ano eleitoral, o que é mais um problema para o Lula. Então, no final das contas, a situação é essa. O Flávio ainda está atrás do Lula na pesquisa, mas a situação do Lula está cada vez mais complicada. E o Lula tem mais a perder ao longo do ano, né? Eles também citam aqui como problemas para o Lula a questão do Alexandre de Moraes e o Toffoli, né? A oposição convocou para o dia 1º de março uma mobilização nacional em todo o país contra Lula e os juízes do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Eu já fiz um vídeo sobre essa manifestação, hein, galera? Marca aí na sua agenda, 1º de março, nos locais normais de cada cidade, nos horários normais de cada cidade. Na Paulista vai ser às 2 horas da tarde, e tem um vídeo meu já sobre isso, né? E justamente por conta da polêmica dos casos de corrupção do Banco Master, né? E isso é outra coisa que vai afetar o governo Lula. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que o Lula decidiu fazer uma viagem pelo Brasil para entrar em campanha. O Lula vai entrar em campanha pelo Brasil para tentar reverter esse tipo de coisa. Ele vai ter um problema com isso, tá? Ele não é bem-vindo em lugar nenhum do mundo. Ele tentou fazer isso. Ele já tentou fazer no início do governo dele uma viagem pelo Brasil para melhorar a opinião. Não ia ninguém nos comícios dele. Quando ia, é para xingar e chamar ele de ladrão. Ou seja, o Lula vai ter mais problemas com essa história, com essa estratégia. Aqui, ó. O pessoal da Infomoney, é o que eu falo, aqui, lá fora o pessoal fala abertamente, olha só, o Lula tá na merda e tá fazendo aqui tendo que mudar o rumo dele por conta das pesquisas eleitorais. Aqui no Brasil o pessoal fica escondendo isso. Não, que o Lula tá bem. Papai Lula vai ganhar, não pode falar mal de Papai Lula, né? Aqui, ó, o mapa de risco. Queda na vantagem de Lula muda cálculo do Centrão para 2026. O pessoal está entendendo aqui que, de fato, no final das contas, a situação mudou. Flávio se consolidou. Esse pessoal, eles achavam mesmo que depois da condenação do Bolsonaro, que o Brasil, agora Bolsonaro não pode, Bolsonaro agora é um golpista, não pode mais, acabou Bolsonaro. E eles não vão conseguir isso. Chega a ser impressionante, inclusive, né? Para pensar, com o Toffoli, eles conseguiram, cara. O Lula queria derrubar o Toffoli, pegou a imprensa em cima do Toffoli, o Lula com a Polícia Federal e a imprensa foi lá e destruiu o Toffoli em 2 meses. Em 2 meses destruiu o Toffoli. O Toffoli está destruído, né? Eles tentaram com o Bolsonaro, meu amigo, eles estão tentando isso com o Bolsonaro há 8 anos praticamente, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, agora mais 4 anos depois, né, do governo Lula, mas prenderam o Bolsonaro, tá preso, mas ninguém leva a sério essa prisão dele, todo mundo vê que é perseguição política pura, né? Então aqui, ó, eles falam aqui da mesma pesquisa da Genial Quaest, coisa e tal, dizendo que a diferença do Lula para o Flávio caiu e que, embora o presidente lidere em todos os cenários testados e não sei o que lá, o estreitamento foi o ponto central de discussão do programa. O crescimento do Flávio serve para consolidar a candidatura dele como polo de oposição e por conta do cenário do segundo turno e das rejeições altas, é insuficiente para fazer com que esse centrão tenha coragem de patrocinar uma candidatura de oposição. Ou seja, eles estão dizendo que o Centrão vai ficar do lado do Lula. Eu não acho que vai ficar do lado do Lula, não, porque o Centrão é esperto, o Centrão sabe o que está acontecendo, né? São todos filhos da puta, é verdade. Mas são filhos da puta espertos, porque se não fossem, não conseguiam se manter na política por tanto tempo, né? No debate, os analistas destacaram que a eleição tende a repetir a lógica de 2022, com peso maior na rejeição do que na expansão da base. Está caminhando para ser uma eleição da rejeição novamente. Exato. Assim como foi em 2018 também. O pessoal quer lembrar 2022 para dizer que vão votar no Lula, né? Mas 2018 foi a mesma coisa, só que votaram no Bolsonaro. E por que votaram no Bolsonaro? Repara, naquela ocasião você já tinha uma disputa entre Lula e Bolsonaro no final das contas, porque o Haddad era Lula, né? E teve essa rejeição do Lula muito claramente, né? E o Bolsonaro ganhou justamente porque era novidade. O Flávio Bolsonaro também é novidade, agora tem essa expectativa de mudança, enquanto o Lula é o velho Lula de sempre. O povo quer mudança. Esse negócio do Lula se candidatar vai ser uma merda no final das contas. Nesse cenário, o desafio passa a ser o eleitor moderado. O que agora o Flávio tem para avançar é nos votos de centro. Do lado governista, o alerta recai sobre a estagnação da avaliação positiva, traz alguns pontos de preocupação para a candidatura governista. Repara como é que o que eles estão dizendo aqui é a mesma coisa que diz o jornal argentino. O Lula está na merda. Só que eles não têm coragem de falar isso, né? Ou seja, o jornal brasileiro não tem coragem de falar que o Lula está na merda. Ele fala, Lula, não sei o que lá.
Aqui, ó, adversário em alta, teto preocupante. É o alerta do Lula. O Lula bateu no teto, não consegue subir mais. Por quê? É um pinguço corrupto, só maluco que vota nesse cara, né? Em 2022, ele conseguiu engrupir o pessoal com a ideia de que não, que vai ser uma frente ampla, frente ampla. Não é o Lula, não, estamos elegendo uma frente ampla. Só que todo mundo viu que não teve frente ampla coisa nenhuma, é só o Lula mesmo e um monte de esquerdista no governo, nada além de esquerdista no governo. Voltou o escândalo de corrupção, voltou um monte de problema de corrupção, um monte de roubalheira, voltou a porcaria toda. Então aí, esse é o problema do Lula. Ele vai lutar contra essa bagagem que ele tem agora, muito triste, né? Eu não sei não, tá? Repara como é que simplesmente você sair do país, um jornal que não está no bolso de pagamento do governo brasileiro, não está recebendo grana do governo brasileiro, a situação já muda de figura, não é mesmo? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.